Seja bem-vindo ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo do anticristo islâmico. Essa é a terceira parte, então se você não viu a parte 1 e 2, volta lá nos vídeos, dá aquele like, se inscreve no nosso canal para ajudar e vamos dar prosseguimento após a vinheta. Muito bem, pessoal. Nos vídeos passados nós vimos muito conteúdo. E esse agora eu vou dar pequenas recapitulações para que não se esqueçamos de alguns pontos. Primeiro, eu vou ler um verso aqui que vai comprovar para vocês de que o povo antigo árabe é descendente de Ismael, filho de Abraão. Eu vou colocar aqui que essa briga, essa disputa entre eles é desde aquela época. Desde os seus antepassados, não é uma disputa, uma guerra atual. Não tem apenas 2000 anos, inclusive. É muito mais além do que religião. É sangue, é descendência. Olha o que Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 28 em diante. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Ele volta lá para Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas sim da livre. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que os judeus são filhos da mulher de Abraão, que era livre, ou seja, Sara. Já Ismael era filho da escrava, não era uma pessoa livre, e gerou todos esses povos. Por isso que essa disputa, essa guerra, ocorre entre esses povos, que são irmãos de sangue, porém não se entendem, não se unem. E isso vai muito além da religião, porque os povos árabes já mudaram de religião várias vezes. Eles são descendentes não só de Ismael em particular, mas também do próprio neto de Abraão, Esaú, que chegou a se juntar com filhas de Ismael, como eu citei em Gênesis, você vai ver nos vídeos passados. E dando prosseguimento aqui, eu quero dizer que hoje a gente vai comentar inicialmente sobre a estátua do rei Nabucodonosor, onde Daniel revela os últimos impérios da terra. Você vai ver a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, você vai ver do ventre até as coxas a parte de bronze, depois as pernas, especificamente as panturrilhas na nossa linguagem de hoje, de ferro, e por último, os pés com 10 dedos total de barro e de ferro, simbolizando o que Daniel explica no capítulo 2, do verso 41 ao 43, que esse último império, essa última besta, ele vai ser um reino dividido. Vai ser um reino por um lado forte, por um outro lado fraco. O que é que ele quer dizer com isso? Muitas pessoas especulam o que é ser forte e o que é ser fraco. Jesus dá a resposta. Jesus diz que o reino dividido, ele não subsiste, ele não cresce, ele não evolui. Então, o reino do anticristo vai ser dividido, ou seja, vai ter oposição, vai ter intrigas, vai ter guerra entre eles. O que Jesus quis dizer é isso, o que Daniel quis dizer é isso. Então, assim como o ferro e o barro não podem se unir, é um exemplo como água e óleo. São materiais que não se unem. Eles podem estar colados, juntos, mas jamais misturados. Você percebe que o ferro e o barro estão fazendo partes do mesmo objeto que Daniel viu, que são os pés. Mas eles de forma alguma se misturam. Isso significa que o reino do anticristo vai ter divisões. E comparando ao islamismo,
você percebe que sempre teve facções na história do islamismo e até hoje você percebe que são povos que brigam entre si. E as divisões mais famosas nós conhecemos como os sunitas e os xiitas. Eles guerreiam entre si por ter divergências religiosas e também por querer áreas de terra e várias outras coisas. Se você perceber, existem países islâmicos como Síria, Iraque, Irã, e eles travam batalhas entre si mesmos. Ou seja, eles podem se unir e formar esses 10 reinos que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse demonstra. Porém, esses 10 reinos serão reinos que disputarão entre si. Existe uma profecia do próprio Deus dizendo que quando eles invadirem Jerusalém, o próprio Deus vai fazer com que eles se voltem contra si próprios e eles vão lutar contra si mesmos. Então é uma característica que já é iminente de se acontecer no Império Islâmico. O Império Islâmico já foi um califado, uma espécie de reino entregue a uma pessoa, a qual todos os países se submetem a esse califa. Nós conhecemos muito por sultões, e esse reinado acabou no início do século passado. O livro de Apocalipse fala que essa besta sofrerá uma ferida mortal, mas será curada. Pode ser que o califado retorne, e dessa vez, com o auxílio de grandes tecnologias e por acreditar que o seu Messias está perto de chegar, eles se tornem provavelmente o império mais brutal e agressivo da Terra, com a união de 10 países. Nós sabemos que muitos países árabes ali são grandes potências, ricos, por terem grandes quantidades de gás, de petróleo, de minerais e etc. É importante lembrar também que o objetivo do Islã não é ter como cidades principais religiosas Meca e Medina. O objetivo principal é esperar esse salvador deles, que eles chamam Imam Mahdi, para recuperar a cidade de Jerusalém. E é justamente nesse ponto que a coisa pega, porque o final dos tempos está atrelado ao anticristo invadindo Jerusalém com seus exércitos, e Deus indo à frente para defender, para cortar esse mal. É justamente isso que o Islã prega, que o seu Messias virá para tomar Jerusalém. E nós vamos fazer comparações daqui a pouco entre o que o Alcorão ensina sobre o Messias que os muçulmanos esperam, e nós vamos comparar com a Bíblia, com o anticristo que a Bíblia nos avisa que virá. E vocês vão ver que é a mesma pessoa. Continuando aqui, é importante lembrar que não adianta a gente dizer que o reino do anticristo vai ser Europa, e nem que vai ser na América. O reino do anticristo vai ser no lugar dos outros reinos passados. Daniel fala de Babilônia, ele revela depois a Medopécia, revela também os gregos macedônicos, e depois ele não diz mais qual é a nação que vai reinar. Vai ter mais duas, os 2 últimos impérios. E lembrando que a estátua, ela é uma expansão. Cada império que vem se torna maior do que o outro. Ou seja, o último império, ele tem que ser uma extensão do primeiro junto com os outros. Ou seja, a Babilônia era na Mesopotâmia. Os medo-persas ampliaram. Alexandre o Grande ampliou com os grego-macedônicos. E depois esse império vai se estender mais. Nós vemos aí o Império Otomano, que vai ser aquele da Turquia, que é a Roma Oriental, o Império Romano Oriental. Então vai pegar justamente essa área onde a etnia dos povos que vivem ali são os povos árabes. Depois disso, o império vai ser onde? Vai ser na Europa? Em um lugar nada a ver? Vai ser na América? Vai ser no Japão? Não espere o anticristo governar esses lugares extremos. Vai ser naquela região ampliada. Então, olhe o Oriente Médio e ao redor dele. No sul, no norte, no leste, no oeste. Vai ser aquilo ali. É o que nós vemos
ao longo dos tempos sendo ampliado na imagem. O reino vai ser de ferro e barro, como eu expliquei aí, mas vai fazer parte dos outros impérios. Ele vai trazer características dos outros impérios. Lembrando também que esse Messias islâmico, ele possui características muito peculiares acerca do anticristo que a Bíblia cita. Eu vou comentar algumas aqui e se você já tiver algum conhecimento de características do anticristo, você já vai entender de cara. Veja só, os islâmicos esperam dois personagens. Eles esperam o Imam Mahdi, que é o Messias, o salvador deles, e eles esperam o Isa, que eles acreditam que é Jesus. Só que o Jesus deles, o Jesus que eles acreditam que era um profeta. Então vai vir o Imam Mahdi, que é o Messias, o salvador deles, e vai vir o profeta chamado Isa, que para eles é Jesus. Então nós temos aqui o quê? O anticristo e o falso profeta, citado na Bíblia, que vai vir para fazer exatamente as mesmas funções deles dois, citadas no Alcorão. Um outro aspecto importante que o apóstolo Paulo já deixa registrado na Bíblia e que também está no Alcorão é que o povo do livro, ou seja, os cristãos, serão mortos, decapitados junto com os judeus. Isso faz lembrar dois versos de Apocalipse que diz que uma grande multidão veio de uma tribulação a qual estavam decapitados por causa de Cristo. E isso é outra semelhança também. E esse trabalho vai ser conferido justamente ao anticristo islâmico, que nós conhecemos como Imam Mahdi. Ele também vai alterar o calendário mundial, pelo menos dos territórios que ele conquistar, para ser o calendário do povo islâmico, que é diferente do nosso, dos que a gente usa hoje. E também vai implantar a Sharia, que é a lei islâmica. Todo local vai ser implantado a lei islâmica. Você pode conferir isso no atual momento, lá no Afeganistão, quando aquele grupo terrorista chamado Talibã tomou de conta do Afeganistão e implantou a lei Sharia no próprio estado, no próprio país, e está fazendo todos os cidadãos se submeterem a essa lei religiosa. Um outro aspecto também importante é que ele vai restabelecer o califado islâmico, que foi isso que eu comentei há pouco tempo atrás. Vai fazer com que esses países se reúnam, entregando poder a uma pessoa chamada de califa, e com essa restauração ele cumprirá o seu trono. Ele também será capaz de realizar muitos milagres. Além de ser um líder militar, ele também vai ser uma espécie de líder religioso. Ele vai poder fazer maravilhas, fazer milagres, e isso vai validar o trono dele. Outro aspecto que confirmou exatamente isso que eu estava procurando, é que esse Salvador islâmico, esse Messias islâmico, chamado Imam Mahdi, ele vai fazer um acordo com os judeus, ou seja, um acordo com Israel, por 7 anos. E outro aspecto interessante é que é dito que ele vai quebrar esse acordo. É dito que ele vai declarar guerra e tem que cortar esse acordo, porque, segundo o Alcorão, todo o islâmico, ele jamais pode ter acordo com infiéis. E se ele fizer o acordo, ele tem a obrigação de quebrar. Por isso que você vê todos os acordos de paz de Israel, de décadas atrás até hoje, todos eles foram quebrados. Nenhum deles foi seguido. Sabe por quê? Porque eles estão seguindo o Alcorão. Estão quebrando os acordos que fazem, porque é isso que o Alcorão manda fazer. Temos alguns aspectos aqui que vão talvez assustar muito de vocês. Nós sabemos que o Apocalipse traz o Cavaleiro Branco como sendo o anticristo. Vai estudar melhor e você vai ver que as características do Cavaleiro Branco
é do anticristo. Eu digo isso em vídeos passados, então volta lá no vídeo 1 e no vídeo 2, confere com atenção. Vamos agora dar as características do Messias islâmico, para que você veja como ele parece com o anticristo, que tanto aguardamos se manifestar para que Cristo venha levar sua igreja. Esse Messias islâmico, o Mahdi, ela é a principal figura do islamismo, esperada por eles. Ele vai ser, segundo eles, descendente de Maomé, vai ser um líder espiritual, político e militar sem precedentes, além dele ser também um islâmico devoto, totalmente cumpridor à risca das leis muçulmanas. Ele também vai surgir do nada, depois de um grande período de turbulência, de tribulação. E ele vai surgir do nada para ser uma espécie de salvador de última hora. Lembrando que esses aspectos que eu estou dizendo aqui estão no Alcorão. É o que o Alcorão diz sobre esse Messias. Tá ok? Então fiquem ligados aí. Outra característica é que ele vai estabelecer justiça e retidão pelo mundo e erradicar a tirania e a opressão. Mas o modo que eles utilizam para fazer isso é através da guerra, da força, da imposição, ok? Do derramamento de sangue. Ele vai ser um califa, vai ser um imã. Eles acreditam que vai ser o 12º imã, salvo engano. Ele vai estabelecer uma nova ordem mundial, a qual eles acreditam que vão expandir até abranger o mundo inteiro. Ele também vai liderar tropas militares e vai exterminar aqueles que se opuserem a ele, que é uma característica que você vê na besta. 10 chifres e vai surgir o 11º, que é o anticristo. Esse 11º vai eliminar 3 dos 10 chifres, ou seja, vai fazer guerra contra eles, que é justamente o que está dito no Alcorão. Ele também vai invadir muitos países, fará tratado de paz, como eu disse, com os judeus por 7 anos, conquistará Israel para o Islã, ele vai liderar muitos fiéis islâmicos através de batalhas, ele vai estabelecer um novo quartel islâmico em Jerusalém, que é justamente o que a profecia do anticristo revela na Escritura Sagrada. Ele governará por 7 anos, mas existe uma outra parte do Alcorão que também fala 8 ou 9. Existe essa contradição, então deixa um pouco vago aí. Ele aparecerá cavalgando um cavalo branco, é o que diz o Alcorão. E agora vá lá no Apocalipse e confira o cavalo branco junto de outros 3 cavaleiros. Faça a comparação. É interessante também que ele vai descobrir alguns previamente não descobertos manuscritos, onde vai revelar alguns, vamos dizer assim, algumas verdades segundo o Islã. E isso vai causar uma grande confusão no povo, não só cristão como judeu. Ele também vai descobrir a Arca da Aliança no Mar da Galileia e trará para Jerusalém, o que faz supor que ele vai se sentar no templo de Deus para parecer ser como Deus. Ele terá poderes sobrenaturais sobre o vento, chuva e plantações, como diz Cristo, né? Como diz Paulo, ele surgirá com todo engano de prodígios, maravilhas e mentiras para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele terá e distribuirá grandes quantias de riqueza e será amado por todas as pessoas da terra. Isso que diz o Alcorão. Só nisso você já pode ter uma pequena noção do que vem por aí. E eles esperam ser essa pessoa, o Salvador. Mas o que não imaginam
é que vai ser o que os profetas do Antigo Testamento chamam de o destruidor, o assolador, o filho de Belial, o chefe dos gafanhotos e muitos outros nomes atribuídos a esse personagem. Nós vamos falar depois, nos próximos vídeos, sobre as comparações entre Deus e Alá, entre Maomé e Jesus, entre a própria Bíblia em si e o Alcorão. Vou trazer alguns versos. Nós vamos estudar sobre a marca da besta no islamismo, qual é a marca que está lá, calculada em grego e hebraico. Nós vamos falar sobre a Kaaba, que é uma espécie de idolatria do povo árabe, do povo islâmico especificamente. E nós vamos colocar fotos, imagens que vão comprovar que isso não é de agora, é de muitos milênios atrás, já proveniente dos astrólogos, dos magos babilônicos, medo-persas, e que trazem uma simbologia muito estranha, inclusive que bate com o livro de Apocalipse. Vamos falar sobre a Jihad, que é a Guerra Santa, e a perseguição aos cristãos. Nesse vídeo, nós vamos ficar por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.